Momento. Eu acho que... uma coisa que chama atenção é que o Putin não fala muito da guerra na mídia russa. Ele aparece na TV todos os dias. Mas fala sobre cripto, sobre... Sobre cripto? Tem um debate super interessante se é para banir ou não, né? Vários países estão começando a banir agora. A China já baniu. A Rússia se preocupa com alto consumo de energia, né? Desculpa, né? Enfim, esse é um tema que está sendo discutido se é ou não é, porque um governo que quer controlar o sistema financeiro se preocupa com aquilo, porque aquilo não consegue controlar. Então, se você tem um viés autoritário, sua intuição sempre querer controlar essas coisas. Só que tem uma vantagem também, né? Porque se você for uma cripto, o seu país assumir essa parada, você fica protegido contra ameaças externas, como o cara vai embargar o Bitcoin. Foda-se. Exato. Mas aí eu acho que os russos querem, eles já, por exemplo, tentam... antigamente, mesmo a Rússia fazendo comércio com a China, por exemplo, via da moeda russa para o dólar, depois do dólar para a moeda chinesa. E agora isso já vai direto, cortar o papel do dólar justamente para reduzir o poder de barganha dos Estados Unidos. Agora, então... Pode haver, sim, um ataque iminente, mas eu, assim, também acompanho no jornal, etc. Eu acho que haveria algum tipo de retórica mais pró-guerra, dizendo que agora chegou a hora da Rússia, enfim, mostrar quem é. Algo assim, mas não está tendo isso. Mas isso pode mudar, eu acho que só tiver um conflito se tiver alguma coisa... Pode ser algum ataque dentro da Ucrânia contra a população russa, por exemplo, ou contra os rebeldes pró-russo que já ocupam, pró-Rússia que já ocupam a parte da Ucrânia. Eu ainda acho que o cenário mais provável é uma pequena invasão, que na verdade é uma violação da soberania, mas não uma ocupação inteira, porque daí você teria o mesmo problema que os Estados Unidos tinham no Afeganistão e no Iraque, que você começa a ter rebeldes, guerrilha, e isso aí vira um pesadelo. O presidente que está lá agora, ele é pró-Rússia? Não, o presidente, o Zelensky, é uma pessoa, enfim, que é um comediante, e o papel dele, que ele mais fez sucesso, foi de presidente da Ucrânia. Peraí, ele é comediante? Ele era, essa é a profissão dele. Que pira, ele tinha um programa... Ele é o Bolsonaro Não, nos programas ele enfim, era o presidente, só que no programa dele. A eleição dele é um sinal de um cansaço terrível da população ucraniana com o sistema político. Muita corrupção. Então, quando eles elegeram esse cara, também foi uma forma do eleitor dizer à elite política, a gente cansou de vocês. Então, ele tem uma posição mais pró-Ocidente, é mais popular do lado da Ucrânia, que fica perto da Europa. E aí a Ucrânia vem tendo presidentes que às vezes são mais pró-Rússia, mais pró-Ocidente. O atual tem uma taxa de aprovação baixíssima. Então tem duas teorias. Ou uma invasão levaria ao colapso porque a população diz: eu não vou morrer defendendo esse governo, que é um palhaço, é um profissional de fato. Que loucura. Volte a fazer o que você estava fazendo. Uma pessoa que não sabe governar, etc. É muito raro você ter uma pessoa que vem totalmente de fora e faz um bom governo. Porque é muito difícil governar e o cara não tinha nenhuma experiência. Ainda mais se a sua experiência era atuar como presidente. Atuar mesmo no teatro. E a outra... Exato. Mas a outra alternativa é a invasão desperta, de repente, um apoio ao governo. E não dá para saber, né? Não dá para saber. Isso que aconteceu, aliás, no governo Bush, no 11 de setembro. O Bush já estava assim... As pessoas começavam a perceber que aquilo não era um bom presidente, né? Uma pessoa muito incapaz, etc. Aí aconteceram os ataques, viram Bush com a bandeira americana lá em Nova York e, de repente, de um dia para outro, tinha uma taxa de aprovação muito alta.
que levou ele à loucura para, né, enfim, que ele guerra levou no final a guerra no Iraque, que um líder menos popular jamais poderia ter feito. Então, ninguém sabe como a Ucrânia vai reagir. Isso é o grande problema, e isso também é o problema do Putin. Porque ele claramente não quer se envolver aí no negócio que, aliás, a Rússia já viveu nos anos 80, quando invadiu o Afeganistão. Ficou 10 anos lá e foi um terror. E o que aconteceu naquela época? Os americanos começaram a financiar os Mujahideen, que depois explicam a ascensão do Talibã. Os americanos apoiaram radicais que depois, né, vamos dizer, se transformaram no grupo que acabou atacando os Estados Unidos no 11 de setembro. Então, o que os americanos fariam no caso de uma invasão russa na Ucrânia? Iam mandar muitas armas para a resistência. Então, aquilo aí é um negócio que eu acho que para a Rússia, eu acho que não compensaria, porque o custo econômico é enorme num país que, assim, tem reserva, mas uma ocupação é muito, muito cara. Penoso, né? Eu acho que eles não vão querer, né? Porque se eles ocuparem a OTAN... Porque a OTAN não estava querendo colocar uns exércitos lá na fronteira? Não estava rolando uns negócios assim? Eu acho que, assim, os Estados Unidos cometeram um erro gravíssimo, porque em 2008 o Bush falou que algum dia a Ucrânia vai fazer parte da OTAN. Que do ponto de vista americano é totalmente desnecessário. Para que agregar a Ucrânia à OTAN? A lógica da OTAN foi de se defender da Rússia, então um ataque aos alemães, etc. Então, basicamente, querendo impedir que a Rússia pudesse ocupar indústrias, por exemplo, na Alemanha, na França, né? Agora, o ganho estratégico dos Estados Unidos integrar a Ucrânia na OTAN é praticamente zero. É só encher o saco da Rússia. Pior, porque se a Ucrânia sofrer um ataque, os Estados Unidos é obrigado a entrar no conflito. E a população americana não quer isso. O Trump foi bastante honesto. Ele falou, olha, alguns países da OTAN, eu não sei se os Estados Unidos querem defender. Porque a OTAN surgiu numa lógica da Guerra Fria que hoje, a princípio, não existia mais. Então, foi uma grande provocação também, ao meu ver, uma cegueira, talvez, porque a Ucrânia até pode, vamos dizer, dá para defender a democracia na Ucrânia, etc. Agora, e os Estados Unidos, na verdade, não tinham um plano concreto, ele só falou. E aquilo gerou uma angústia muito grande na Rússia. Então, por isso eu acho que os Estados Unidos não está disposto a mandar tropas para os ucranianos. Não é um país tão relevante. Os russos encontram... Kiev vamos dizer, é o início da civilização russa. Então, para eles é muito mais importante. E outra, se tiver um soldado americano matando um soldado russo, por que as bombas atômicas não começam a voar, tá ligado? Tem uma série de acordos, linhas, né, de diálogo para justamente evitar que esse tipo de coisa pode rapidamente levar a um conflito. Entendi. Mas é sempre o pior dos cenários e meramente a chance de um confronto entre as duas grandes potências elevou o preço de petróleo. Uhum. Então o mercado está começando a ficar muito assustado. Entendi. Você já tem uma crise energética na Europa, por uma série de fatores, e o preço de gás está aumentando muito. Então, um país, por exemplo, que vai sofrer muito é a Alemanha, que depende do gás russo. Uhum. Uma vez que se tem um conflito acontecendo, você ainda pode confiar que a Rússia vai te passar gás. É verdade. Apesar de você fazer parte de uma aliança militar que está em conflito com você. Verdade, né? Pode ser, mas pode ser que não. Pode cair uma bomba num gasoduto e aí... Já era. A Alemanha, 40% do gás natural que a Alemanha importa vem da Rússia. Caralho! Por isso os alemães estão muito assustados e não querem uma escalação. Então, esse risco existe, é real. Tem muitas manobras acontecendo do exército americano perto do exército russo no Mar Negro. Isso é muito assustador, porque às vezes é um erro humano que pode levar a, enfim, um confronto que pode levar a um conflito. Foi assim que a Primeira Guerra
Mundial começou, foi uma guerra sem querer. Ninguém queria iniciar a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse caso, portanto, os diplomatas se desempenham tanto agora em querer baixar as tensões, basicamente. Entendi. Eu acho que o mundo está tão conectado no comércio que eu também não acredito que os caras querem uma briga entre dois cachorros tão grandes, tá ligado? Então, esse é um dos grandes argumentos. Eu não estou te chamando de liberal, mas o liberalismo, que não tem a ver com... É uma coisa diferente do pensamento liberal doméstico, mas a teoria liberal diz que quanto mais comércio existe entre nações, menor o risco entre eles, porque tem grupos de interesse em cada país que vão se empenhar para evitar um conflito. Sim, faz sentido, na minha opinião. Exato. Agora, os pensadores realistas dizem que aquilo acaba sendo secundário na hora do país pensar no seu interesse nacional, que é, como eu falei, né, proteção da fronteira, da integridade territorial, porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha e a Inglaterra tinham laços comerciais muito fortes. Só que daí entrou o nacionalismo e, apesar de grandes perdas, as elites da Alemanha, que sabiam que iam ter que abrir mão do acesso ao mercado britânico e dos produtos ingleses, que eram importantes para a economia alemã, toparam, apoiaram o confronto, a guerra. Então, você tem isso é um grande exemplo de que o comércio não é uma garantia. Sim, com certeza. Eu acho que ajuda, mas não é uma garantia. Né? Porque um dia me parece bastante provável que vai haver algum tipo de conflito entre os Estados Unidos e a China, apesar de ser a relação comercial mais importante que temos hoje. Pode crer, né? Tá aí, talvez a bomba atômica segure. Corretíssimo. A presença das armas nucleares é uma espécie de... É um incentivo para evitar um confronto. Porque se o confronto existir, é fim de jogo para todo mundo, né? Exato.